Coloquei a caixa no canto da sala dos meus pais e tentei me misturar ao ambiente. Não era nada de especial para se olhar. Apenas um pacote simples embrulhado em papel pardo com meu nome rabiscado numa pequena etiqueta. Eu tinha chegado cedo, para o almoço de aniversário de casamento deles, esperando encontrar um momento em que não estivessem ocupados com todos os seus convidados importantes para entregar meu presente. Mas quem eu estava enganando? Eles estavam zanzando por ali, cumprimentando todo mundo com aqueles sorrisos perfeitos, enquanto eu estava parada como um móvel que eles esqueceram de tirar o pó. Minha mãe olhou para mim uma vez, aquela olhada rápida de cima a baixo que ela sempre me dá, como se estivesse catalogando mentalmente todas as maneiras em que eu não estou à altura. Meu pai estava ocupado demais rindo com seus amigos de golfe para notar que eu tinha chegado. Verifiquei meu celular, rolei por nada importante e fingi que não estava contando os minutos até que alguém reconhecesse a caixa. Eu passei meses planejando isso, economizando cada centavo dos meus trabalhos freelance de design web, comendo miojo mais noites do que gostaria de admitir, apenas para montar este presente. Mas parada ali, vendo todos os outros recebendo abraços e apertos, de mão calorosos, comecei a me perguntar por que eu ainda me importava. Eles me convidaram de última hora, como sempre. Ah, a propósito, vamos fazer uma coisinha para nosso aniversário no domingo. Você deveria vir se não estiver ocupada. Como se eu alguma vez estivesse ocupada o suficiente para eles notarem. Observei meus irmãos e suas esposas chegarem, perfeitamente coordenados em suas roupas caras, carregando pacotes elegantemente embrulhados com laços de designer. Eles receberam o tratamento completo. O sorriso genuíno da minha mãe, os abraços de urso do meu pai, conversa animada sobre seus filhos, empregos e planos de férias. Enquanto isso, eu continuava mudando meu peso de um pé para o outro, imaginando se deveria apenas pegar minha caixa e ir embora antes que alguém percebesse. O presente dentro de repente parecia estúpido, ingênuo. O que eu estava pensando? Que isso de alguma forma mudaria anos sendo a decepção da família? Que um grande gesto faria com que eles me olhassem de maneira diferente? Eu sempre fui a esquisita, sem carreira estável, sem cônjuge, sem hipoteca em um bairro agradável. Apenas eu, meu pequeno apartamento alugado e trabalhos freelance que meus pais descrevem para seus amigos como ainda se encontrando. Mesmo que eu tenha 32 anos, vi minha mãe cuidando da mesa de jantar, certificando-se de que tudo estava perfeito, e lembrei de todas as vezes que ela perguntou por que eu não podia simplesmente me organizar, como meus irmãos. Todas as vezes que meu pai sugeriu empregos, de verdade, para os quais eu deveria me candidatar. A caixa ficou lá, intocada, enquanto eu me perguntava se estava prestes a fazer papel de completa idiota. Minha mãe finalmente passou por mim depois de cumprimentar o que parecia ser o 100º convidado. Ela olhou para a caixa, suas sobrancelhas perfeitamente modeladas se juntando daquela maneira que sempre me fazia sentir como se eu tivesse feito algo errado. "É isso que você trouxe?" Ela perguntou, sua voz baixa o suficiente para que os convidados próximos não ouvissem. "Nem mesmo um cartão para acompanhar?" Seu sorriso estava forçado, do tipo que ela coloca quando está desapontada, mas tentando ser educada. Abri a boca para explicar, mas meu pai apareceu atrás dela, sua mão pousando pesadamente no meu ombro. "Você sabe como ela é", disse ele para minha mãe, alto o suficiente para que várias pessoas se virassem para olhar, sempre fazendo o mínimo. "Provavelmente outro presente simbólico, né?" Ele riu. E outros se juntaram, como se isso fosse alguma piada interna que todos participavam, exceto eu. Forcei meus lábios em algo parecido com um sorriso, enquanto meu estômago se contorcia em nós. Meu pai sempre foi assim, me transformando na piada, e depois agindo como se eu fosse muito sensível quando não ria junto. Fiquei ali, assentindo levemente, engolindo o nó na garganta enquanto seus amigos riam. Eu tinha planejado apresentar o presente durante o almoço, fazer um pequeno discurso talvez, mas agora eu só queria escondê-lo. Ainda não era o momento certo,
eu disse a mim mesma. Precisava esperar pelo momento perfeito, quando todos pudessem ver o que realmente estava dentro. Minha mãe se virou, já se concentrando em algum outro detalhe que precisava de sua atenção, me dispensando e a minha patética oferta em um movimento suave. Meu pai me deu aquele olhar, aquele que dizia: "Tente mais da próxima vez, criança", antes de voltar para seus amigos, me deixando parada lá sozinha com minha caixa estúpida. Roí minhas unhas, um hábito nervoso que nunca consegui quebrar, e me perguntei pela milionésima vez por que eu continuava tentando impressioná-los. Por que a aprovação deles ainda importava tanto? Eu ensaiei este momento tantas vezes na minha cabeça, imaginei seus rostos quando vissem o que eu tinha feito, visualizei eles finalmente, olhando para mim com orgulho em vez daquela mistura de decepção e pena. Mas agora, ouvindo o riso fácil e a conversa fluindo ao meu redor, como um rio que eu não conseguia parecia me juntar, eu estava começando a pensar que tinha sido delirante. Eles já haviam decidido quem eu era nesta família. A fracassada, aquela que não conseguia se organizar, a eterna criança. O que me fez pensar que um presente, mesmo um tão significativo como este, poderia mudar uma história que eles vinham contando a si mesmos por décadas. Por que me importava com a opinião deles depois de tantos anos sendo diminuída, tratada como se minhas conquistas fossem sempre menores, menos importantes? Meus irmãos estavam todos lá também, como sempre, perfeitos em suas vidas organizadas. Todos casados, com filhos, empregos estáveis, histórias de sucesso para contar nas reuniões de família. E eu, freelancer de design, morando de aluguel num apartamento que caberia no closet da casa da minha irmã mais nova. Sentei-me à mesa, afastada o suficiente para parecer que estava ali por escolha própria e não porque ninguém queria sentar ao meu lado. Um dos meus irmãos estava falando sobre sua recente promoção, outro sobre a escola cara onde matriculou o filho. Minha irmã mostrava fotos da reforma de sua casa de praia. Sim, uma segunda casa, enquanto eu mal conseguia pagar o aluguel, da única que tinha. Observei enquanto todos exibiam seus presentes caros. Uma cafeteira importada que custava um salário mínimo, reservas para um final de semana em um resort de luxo, joias que brilhavam tanto quanto os sorrisos orgulhosos dos meus pais ao abri-las. Bebi um gole de vinho, tentando afundar a sensação de inadequação que subia pela minha garganta. Ninguém perguntou sobre a minha caixa. Ninguém sequer mencionou. Era como se ela não existisse, assim como eu parecia não existir naquele ambiente, a não ser como piada ocasional ou exemplo do que não se deve seguir. Minha mãe circulava entre as mesas, parando para conversar com todos, exceto comigo. Quando finalmente se aproximou, foi apenas para perguntar se eu poderia ajudar a servir a sobremesa, como se eu fosse parte da equipe contratada e não uma convidada, muito menos sua filha. "Você não está fazendo nada mesmo", ela disse, sem nem olhar nos meus olhos. Assenti, porque era mais fácil obedecer do que iniciar uma discussão. Enquanto distribuía os pratos de sobremesa, ouvi meu pai contando a seus amigos sobre como meu irmão mais velho tinha puxado a ele, em sua determinação e visão para negócios. Sorri mecanicamente quando os convidados me agradeciam. Minha mente vagando para a caixa no canto da sala. Dentro dela estava tudo o que eu tinha trabalhado nos últimos meses, economizando, planejando secretamente. Não era apenas um presente, era minha tentativa final de provar meu valor. Voltei para meu lugar à mesa, sentindo os olhares de pena das minhas cunhadas, aquela compaixão superficial que só tornava tudo pior. Empurrei o bolo pelo prato sem comer, pensando em todas as vezes que ouvi naquela casa que eu era sem ambição, perdida, a decepção da família. Pensei em todas as noites que passei trabalhando em projetos até tarde, enquanto eles achavam que eu estava desperdiçando minha vida. Logo após a sobremesa, enquanto os convidados começavam a se dispersar pela sala, meu pai me chamou para um canto. Ele tentou ser discreto, mas vi os olhares curiosos que nos seguiram. Cruzei os braços, já sabendo o que viria. "Filha?",
Ele começou com aquele tom de voz condescendente que usava quando queria parecer compreensivo. A gente entende sua situação financeira, mas não precisa se forçar a trazer presentes caros, ok? Isso aqui é um evento importante, sabe? Ele colocou a mão no meu ombro, como se estivesse me dando algum tipo de conselho paternal valioso. A gente sabe que as coisas estão difíceis para você, com esse trabalho. Como é mesmo? Design de sites? Essas coisas instáveis. Senti meu rosto queimar. Anos de comentários similares brotaram na minha memória. As comparações constantes com meus irmãos, as piadas sobre minha escolha de carreira, as sugestões não solicitadas sobre como eu deveria viver minha vida, as insinuações de que eu era um fardo, um problema a ser resolvido, um projeto de pessoa que nunca deu certo. Olhei para ele, para o homem que nunca entendeu quem eu era, que nunca tentou realmente me conhecer, além da imagem que ele mesmo criou de mim. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não era raiva. Era mais uma clareza, uma certeza cristalina que subiu pela minha garganta. Abre a caixa então, falei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele riu, um riso curto e condescendente que me atravessou como uma faca. Pra quê? O que tem aí dentro? Outro daqueles desenhos seus? Um cartão feito à mão? Ele falou como se estivesse falando com uma criança de 5 anos que traz um rabisco da escola, não com uma adulta profissional. Engoli em seco, contendo a vontade de gritar, de jogar tudo na cara dele. Quantas noites eu tinha ficado acordada trabalhando em projetos? Quantos finais de semana eu passei trancada no meu apartamento para terminar entregas e poder economizar? Ele não fazia ideia do que eu era capaz, do que eu tinha realizado, das batalhas que travei sozinha porque nunca pude contar com o apoio deles. Sempre foi assim. Para meus irmãos, aplausos e apoio incondicional. Para mim, dúvidas e desprezo. Mal disfarçado. E mesmo assim, mesmo sabendo como eles me viam, eu ainda queria que eles se orgulhassem de mim. Ainda queria que vissem meu valor. Essa era a parte mais patética. Eu ainda me importava com a opinião deles, mesmo depois de tudo. Você realmente quer saber o que tem na caixa? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Ou prefere continuar imaginando que não sou capaz de nada significativo? Todos ouviram nossa conversa, claro. Numa família como a minha, sussurros viravam fofoca instantaneamente. Minha mãe se aproximou com aquele sorriso tenso que usava em situações sociais embaraçosas. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando para meu pai e depois para mim. Antes que eu pudesse responder, meu pai disse, alto o suficiente, para que os convidados próximos ouvissem. Nada não, ela está nervosa porque acha que trouxe um presente inadequado. Minha mãe deu um suspiro impaciente e pegou a caixa que estava no canto da sala. É por causa disso? Sério, filha? Você sempre foi tão dramática. Ela empurrou a caixa de volta para mim, como se fosse algo contaminado. Guarda isso por favor. Não precisamos do seu. O que quer que seja. A gente já tem tudo o que precisa. A sala inteira pareceu congelar. Era como se todos tivessem parado de respirar ao mesmo tempo. Vi meus irmãos trocando olhares, minhas cunhadas fingindo ocupação com seus celulares, os amigos dos meus pais olhando fixamente para seus copos de bebida. Ninguém sabia onde colocar os olhos. Ninguém queria testemunhar, mas também ninguém queria perder um segundo daquele espetáculo familiar. Nesse momento, algo se quebrou e se reconstruiu dentro de mim. Anos de inseguranças, de dúvidas sobre meu próprio valor, cristalizaram-se em uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Peguei a caixa das mãos da minha mãe com uma calma que não sabia que possuía. Tudo bem, disse, minha voz um pouco mais alta do que o necessário. Eu mesma abro. Senti todos os olhares na sala convergindo para mim enquanto desfazia o laço simples e rasgava o papel pardo. Minhas mãos tremiam levemente, mas segui em frente. Abri a caixa devagar, deliberadamente, deixando a tensão crescer. Por dentro, eu estava uma tempestade de emoções.
raiva, tristeza, vingança e, surpreendentemente, alívio. Alívio por finalmente estar enfrentando isso. Por finalmente mostrar a eles quem eu realmente era. Por anos, eu tinha engolido seus comentários, aceitado seu julgamento, duvidado de mim mesma porque eles duvidavam. Não mais. Vocês realmente querem ver o que eu trouxe? Perguntei, olhando diretamente para meus pais. Sem esperar resposta, retirei o envelope de dentro da caixa. O silêncio era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Minhas pernas tremiam, mas me mantive firme. Era a hora deles aprenderem que aparências enganam e que valor tem muitas formas diferentes. Dentro da caixa havia um envelope simples, branco, sem adornos. Abri-o com cuidado e retirei o conteúdo. Papéis oficiais, com o timbre do cartório, carimbos e assinaturas. Olhei para o rosto dos meus pais antes de revelar o que era. Queria memorizar aquela expressão de desdém, para comparar com o que viria a seguir. Falei. Minha voz clara cortando o silêncio opressivo. É o contrato de quitação da casa onde vocês moram. Estendi os papéis para que todos pudessem ver. A casa que vocês quase perderam ano passado quando o negócio do papai quase faliu. A casa que estava para ser leiloada. Ela está quitada agora, no meu nome, mas com cláusula de doação automática para vocês após assinatura. Vi os olhos do meu pai se arregalarem, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Minha mãe ficou pálida, as mãos trêmulas estendidas na direção dos papéis, como se não acreditasse no que estava vendo. Como? Como você conseguiu isso? Ela gaguejou. Dei de ombros, tentando parecer casual, como se não tivesse passado os últimos 9 meses trabalhando quase sem dormir, pegando todo o projeto que aparecia, vendendo meus equipamentos mais valiosos, economizando cada centavo. Trabalho duro. Aquele mesmo trabalho que vocês sempre disseram que não era um emprego de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu, ninguém falou. Era como se o tempo tivesse congelado. Guardei os papéis de volta no envelope e o coloquei na mesa de centro. Peguei meu copo de vinho e tomei um gole, fingindo uma tranquilidade que estava longe de sentir. Por dentro, meu coração batia como um tambor descontrolado. Parte de mim queria gritar, parte queria chorar, parte queria sair correndo dali, mas mantive minha compostura, olhando diretamente para meus pais. Queria que eles sentissem o peso do próprio julgamento errôneo. Queria que eles digerissem completamente o que acabara de acontecer. Durante anos, eles tinham me visto como a filha fracassada, a que nunca conseguiria se estabelecer, a que sempre precisaria da ajuda deles. E agora, era eu quem estava salvando a casa deles, o símbolo de tudo o que eles valorizavam. Estabilidade, sucesso, status social. Com meu trabalho insignificante, com minha carreira sem futuro, eu tinha feito o que nenhum dos meus irmãos bem-sucedidos tinha sido capaz, ou se disposto, a fazer. Observei seus rostos passando por um caleidoscópio de emoções. Choque, descrença, vergonha e, finalmente, um reconhecimento relutante. Aquele momento valia cada noite sem dormir. Cada refeição pulada, cada sacrifício que fiz. Não pelo dinheiro em si, não pela casa, mas por este exato momento em que eles finalmente me viam, realmente me viam, pela primeira vez. Meu irmão, mais velho, Rafael, sempre o responsável da família, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele se levantou da cadeira tão abruptamente que quase a derrubou. Você tá brincando? Isso é real? Sua voz oscilava entre descrença e algo. Que parecia admiração? Era uma expressão que eu nunca tinha visto dirigida a mim em toda a minha vida. Não vinda dele, pelo menos. Minha mãe pegou os papéis com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as palavras como se fossem escritas em algum idioma estrangeiro que ela mal conseguia decifrar. Meu pai continuava paralisado, a boca ligeiramente aberta, o rosto vermelho. De vergonha? De raiva? Era difícil dizer. Não respondi à pergunta do meu irmão. Em vez disso,
Voltei para meu lugar à mesa, peguei meu copo de suco. Não era vinho. Como pensei antes, nunca fui muito de beber. E tomei um gole longo e deliberado, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Como se eu não tivesse acabado de explodir o universo deles. Como se eu não estivesse observando anos de suposições e julgamentos desmoronando na minha frente. Os convidados começaram a cochichar entre si, lançando olhares na minha direção, alguns de espanto, outros de uma espécie de respeito recém-descoberto. Minha tia Márcia, irmã da minha mãe, me olhava com um sorriso estranho, quase orgulhoso. Sempre gostei dela. Ela também era diferente da família. Enquanto isso, meus outros irmãos se aproximaram dos papéis, examinando-os com expressões que variavam de incredulidade a algo que parecia quase inveja. Pedro, o do meio, sempre tão rápido com piadas às minhas custas, estava completamente sem palavras. Luísa, minha irmã mais nova, a favorita indiscutível, me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Foi quase cômico observar como seus olhares para mim mudaram instantaneamente. Toda a vida, eu tinha sido a irmã esquisita, a que não se encaixava, a que nunca conseguiria chegar aos pés deles. E agora, com um único gesto, eu tinha feito algo que nenhum deles tinha conseguido, ou sequer tentado. Não que eles não tivessem condições. Todos tinham carreiras estáveis, salários generosos, cônjuges com rendas próprias. Mas nenhum deles tinha pensado em fazer isso. Nenhum deles tinha se sacrificado assim pelos nossos pais. E essa percepção pairava no ar, não dita, mas sentida por todos. Eu não estava apenas provando meu valor para meus pais. Estava inadvertidamente expondo a falta de ação dos meus irmãos. E eu podia ver em seus rostos que eles sabiam disso. Quanto? Quanto isso custou? Pedro finalmente perguntou, sua voz um pouco mais baixa do que o normal. Não respondi. Deixei que o silêncio falasse por mim. Deixei que eles pensassem nos números, que calculassem os sacrifícios, que imaginassem como eu, a fracassada, tinha conseguido juntar tanto dinheiro. Os convidados começaram a se dispersar discretamente, sentindo que estavam testemunhando algo íntimo demais, algo para o qual não tinham sido realmente convidados. Minha mãe não fez nenhum esforço para detê-los. Ela ainda segurava os papéis, os olhos fixos neles, como se esperasse que as palavras mudassem se ela as encarasse por tempo suficiente. Quando a maioria das pessoas já tinha saído, ela finalmente levantou o olhar para mim. Seus olhos estavam marejados, algo raro de se ver. Minha mãe sempre foi a rainha do controle emocional. Por que você fez isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro, trêmula e incerta. Por que você faria algo assim? Depois da forma como sempre te tratamos. A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Não era apenas uma pergunta sobre o presente, sobre a casa. Era uma pergunta maior, mais profunda, mais profunda. Era minha mãe, pela primeira vez que eu me lembrava, reconhecendo a forma como eles tinham me tratado durante toda a minha vida. Reconhecendo as comparações constantes, as críticas veladas, o desprezo mal disfarçado pelas minhas escolhas. Era como se, naquele momento, ela finalmente enxergasse o padrão. Visse claramente o que tinha sempre estado na frente dela. E a pergunta era genuína. Ela realmente não entendia por que, depois de tudo isso, eu faria algo assim por eles. Senti um nó na garganta. Esta era a conversa que eu nunca imaginei que teríamos, porque eu achava que ainda dava para recuperar. A gente! Respondi, lutando para manter minha voz firme. Achava que talvez, se eu provasse meu valor de uma forma que vocês não pudessem ignorar, as coisas poderiam mudar, que vocês finalmente poderiam me ver. Fiz uma pausa, sentindo o peso das minhas próprias palavras. Mas agora eu não sei mais. E era verdade. Planejando esse momento, eu tinha imaginado várias reações possíveis: surpresa, gratidão, até mesmo certa vergonha. Mas agora, vendo minha mãe ali, tão pequena de repente, tão vulnerável, eu não sabia mais o que queria. Não sabia se um gesto, por maior que fosse,
poderia apagar anos de dor acumulada. Não sabia se queria que apagasse. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era tenso ou acusatório. Era cheio de tristeza, de reconhecimento tardio, de oportunidades perdidas. Meu pai olhava para o chão, as mãos cruzadas no colo. Meus irmãos se entreolhavam, desconfortáveis, talvez percebendo pela primeira vez seu papel nessa dinâmica familiar que tinha me colocado sempre à margem. E eu? Eu me sentia estranhamente vazia. O momento que eu tinha planejado como meu grande triunfo, minha vindicação, tinha se transformado em algo mais complexo, mais doloroso, mais real. Não demorou muito para meu pai mudar completamente de postura. Ele sempre foi assim, adaptável quando percebia que o vento havia mudado de direção. De repente, seu tom era cordial, quase carinhoso. Ele se aproximou de mim, me puxou para um canto da sala, longe dos olhares dos poucos convidados que ainda restavam. Colocou a mão no meu ombro, um gesto que deveria parecer paternal, mas que só me fez sentir desconfortável. Filha, olha, me desculpe por aquela brincadeira mais cedo. A gente só não esperava algo assim de você. Você sempre foi tão... Ele parou, procurando a palavra certa, talvez percebendo pela primeira vez como suas escolhas de palavras me afetavam. Você sempre foi mais reservada sobre suas conquistas. A gente não sabia que você estava indo tão bem assim. Dei um passo para trás, me afastando do seu toque. A familiaridade súbita me incomodava mais do que o desdém anterior. Menos o desdém era honesto. Vocês não esperavam que eu tivesse valor, né? Eu sei, respondi. Minha voz calma, mais firme. Vi o rosto dele mudar, uma rápida sucessão de emoções passando por suas feições. Surpresa, depois defensiva, depois uma compreensão relutante. Não é isso, filha. Claro que a gente sabe que você tem valor. A gente só se preocupa com você, com seu futuro. Ele disse, soando quase convincente. Quase. Mas eu tinha passado tempo demais ouvindo suas preocupações para não reconhecer o que realmente eram. Julgamentos disfarçados de amor paternal. Se vocês se preocupassem comigo, teriam me perguntado como eu estava. Teriam se interessado pela minha vida, meu trabalho, minhas lutas. Em vez disso, vocês só apontaram o que achavam que eu estava fazendo de errado. Vocês não se preocupavam comigo. Vocês se preocupavam com a imagem que eu projetava para vocês. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Anos de frustrações reprimidas estavam finalmente encontrando uma saída. Meu pai pareceu murchar um pouco, seus ombros caindo levemente. Por um breve momento, pensei ter visto algo genuíno em seus olhos. Arrependimento, talvez? Mas logo ele se recompôs, voltando à sua postura habitual de controle. Você está sendo injusta. A gente sempre quis o melhor para você. Balancei a cabeça, cansada dessa conversa circular que tínhamos tido tantas vezes antes, em diferentes versões. O melhor para mim, pai? Ou o que vocês achavam que era melhor? Há uma diferença. Virei as costas e voltei para onde estavam os outros, deixando-o ali, sem resposta pela primeira vez que eu conseguia lembrar. Minha irmã Luísa, sempre tão perfeita, sempre tão correta, não aguentou ficar calada por muito tempo. Ela sempre teve um talento especial para transformar qualquer situação para que ela parecesse a pessoa razoável e eu, a problemática. Quando voltei para a sala principal, ela já estava chorando. Grandes lágrimas dramáticas que faziam minha mãe se aproximar para confortá-la. Como você pôde fazer isso? Ela perguntou entre soluços. Como você pôde humilhar eles assim, na frente de todo mundo? Suas palavras eram afiadas apesar das lágrimas, bem escolhidas para me colocar como a vilã da história. Você está sendo tão ingrata, tão vingativa. Se você queria ajudar, poderia ter feito isso em particular, com respeito. Mas não, você tinha que fazer um show, criar uma cena. Meus outros irmãos não disseram nada, mas pude ver pela forma como desviaram o olhar que concordavam com ela. De repente, eu era a errada novamente.
Por um momento, fiquei sem palavras. Era inacreditável como eles conseguiam distorcer a situação. Eu tinha passado meses economizando, sacrificando tudo para ajudar nossos pais a manterem a casa. E de alguma forma, eu era a ingrata? A vingativa? Eu não tinha feito um show. Foram meus pais que me humilharam na frente de todos, debochando do meu presente antes mesmo de saber o que era. Engraçado, respondi finalmente, minha voz surpreendentemente calma. Eu estraguei o dia deles porque provei que valia alguma coisa? Não foram vocês que riram do meu presente sem nem saber o que era? Não foram vocês que me trataram como uma intrusa na própria festa de aniversário dos nossos pais? Olhei para cada um deles, um por um. E onde vocês estavam quando eles quase perderam a casa? Rafael, você com seu cargo de gerente no banco, Pedro com sua empresa próspera, Luísa com seu marido investidor? Nenhum de vocês se ofereceu para ajudar. Nenhum de vocês sequer perguntou se eles precisavam de algo. A sala ficou em silêncio, novamente. Minha irmã parou de chorar abruptamente, como se tivesse esquecido de continuar sua performance. Meus irmãos trocaram olhares desconfortáveis, incapazes de negar o que eu havia dito. Era verdade, afinal. Quando nossos pais passaram por dificuldades financeiras no ano anterior, quando quase perderam a casa que tinha sido o lar da família por décadas, nenhum dos meus irmãos bem-sucedidos tinha estendido a mão para ajudar. Tinham oferecido palavras vazias de apoio, talvez, mas nada concreto. E agora, de alguma forma, eu, a filha problemática, a sem rumo, era a ingrata por ter feito o que nenhum deles tinha feito? O absurdo da situação quase me fez rir. Quase! Não me venham com essa conversa de ingratidão, continuei. Não quando vocês têm vivido anos sob o privilégio de serem os filhos favoritos, os admirados, os exemplos a serem seguidos. Não quando vocês nunca tiveram que provar seu valor a cada jantar de família. Os poucos convidados que ainda restavam começaram a ir embora, visivelmente constrangidos pelo drama familiar que se desenrolava na frente deles. Alguns se despediam apressadamente. Outros simplesmente saíam sem dizer nada, apenas acenando discretamente. Meus tios, primos, amigos dos meus pais, todos procurando uma desculpa para escapar daquela situação desconfortável. A única que parecia não ter pressa era minha tia Márcia. Ela sempre foi diferente do resto da família, sempre um pouco à margem, como eu. Nunca se casou, viajou o mundo, tinha histórias para contar que faziam minha mãe revirar os olhos por serem inapropriadas. Enquanto todos saíam, ela veio até mim e me puxou para um canto. Você fez bem, sabia? Ela disse em voz baixa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Se fosse eu, também teria deixado a caixa lá para ver se alguém tinha a decência de valorizar sem saber o que era. Ela apertou minha mão brevemente. Você só mostrou quem eles são. E quem você é. Seu olhar era de compreensão, de alguém que tinha passado por algo semelhante. Não deixe que te façam sentir errada por isso. Ela acrescentou antes de se afastar para se despedir dos meus pais. Fiquei olhando enquanto ela saía, sentindo uma estranha conexão com essa tia que eu nunca tinha realmente conhecido bem. Perguntei-me quantas outras histórias como a minha existiam nessa família, quantas outras pessoas tinham sido colocadas de lado, julgadas, menosprezadas por não seguirem o caminho esperado. O salão, que horas antes estava cheio de risadas e conversas, agora parecia grande demais, vazio e ecoando com tensões não resolvidas. Meus pais estavam sentados no sofá, parecendo menores e mais velhos do que eu me lembrava. Meus irmãos circulavam inquietos, incertos sobre o que fazer ou dizer. A festa de aniversário de casamento tinha se transformado em algo completamente diferente. Algo para o qual nenhum de nós estava preparado. Por um momento, senti uma pontada de culpa. Não era assim que eu tinha imaginado esse dia. Na minha cabeça, eu tinha fantasiado um momento de redenção, de reconhecimento, talvez até de reconciliação. Em vez disso, tinha criado um terremoto que abalava os alicerces da nossa dinâmica familiar.
Mas então lembrei. Eu não tinha começado isso. Não tinha sido eu quem primeiro desprezou, quem primeiro julgou, quem primeiro diminuiu. Eu só tinha respondido, finalmente, depois de anos aceitando em silêncio. E essa resposta tinha sido poderosa demais para eles lidarem. Tinha exposto verdades que preferiam manter enterradas. Olhei para a caixa agora vazia no centro da mesa, o papel de embrulho rasgado ao lado. Simbolizava tudo o que eu tinha querido dar a eles. Não apenas segurança financeira, mas uma chance de me verem como eu realmente era. Uma chance de começarmos de novo, de construirmos algo melhor. Mas agora não tinha certeza se essa chance ainda existia. Minha mãe foi a primeira a se recuperar do choque, sempre prática, sempre pensando nos próximos passos. Ela pegou sua bolsa e começou a remexer dentro dela freneticamente. Eu tenho uma caneta aqui em algum lugar, ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um de nós. Quando finalmente encontrou o que procurava, veio na minha direção com passos apressados, a caneta estendida como uma oferenda de paz. "Vamos assinar agora!" ela exclamou, um sorriso ansioso no rosto. "Eu aceito o seu presente, filha. É muito generoso da sua parte." Sua voz estava estranhamente animada, quase febril, como se ela pudesse apagar tudo o que tinha acontecido antes com puro entusiasmo. Como se pudéssemos simplesmente voltar aos papéis pré-designados. Ela, a mãe amorosa, eu, a filha obediente. Como se os últimos 30 minutos não tivessem existido. Olhei para ela por um longo momento, para essa mulher que eu tinha passado a vida inteira tentando agradar, tentando impressionar. Essa mulher que raramente tinha demonstrado satisfação com qualquer coisa que eu fizesse, que sempre tinha um comentário, uma crítica, uma comparação pronta. Vi o desespero em seus olhos agora, a necessidade urgente de retomar o controle da situação. Vi também, pela primeira vez, seu medo. Medo de perder a casa, sim, mas também medo de algo mais profundo. Medo da mudança na dinâmica de poder entre nós. Gentilmente segurei sua mão antes que ela pudesse tocar nos papéis. "Não", disse, minha voz firme, mas não cruel. Ela ficou pálida como se eu tivesse lhe dado um tapa. "Por quê?" Perguntou em um fio de voz, a caneta ainda suspensa no ar entre nós. Olhei para ela, para meu pai, para meus irmãos que observavam a cena com expressões entre o choque e a incredulidade. "Porque vocês não merecem isso hoje", respondi calmamente. "Amanhã a gente vê." Não era vingança, pelo menos não completamente. Era autopreservação. Eu precisava de tempo para pensar, para processar tudo o que tinha acontecido naquela tarde. Precisava ter certeza de que essa doação era realmente o que eu queria fazer, depois de tudo o que tinha sido dito e revelado. Precisava ter certeza de que não estaria apenas perpetuando uma dinâmica familiar tóxica, onde eu continuaria me sacrificando por migalhas de aprovação. A casa era importante para meus pais, sei disso. Representava décadas de memórias familiares, de conquistas, de estabilidade. Mas eu também era importante. Meus sentimentos, minha dignidade, meu valor como pessoa, tudo isso importava. E pela primeira vez na vida, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Minha mãe recuou, os ombros caídos, a caneta agora pendendo inútil em sua mão. Era como se eu tivesse retirado seu último apoio, sua última chance de controlar a situação. Meu pai olhava fixamente para o chão, incapaz de me encarar. Pela primeira vez, eles estavam vendo a consequência real de anos de menosprezo e indiferença. Eu não era mais aquela que aceitaria qualquer migalha de atenção, que perdoaria tudo instantaneamente ao menor sinal de aprovação. Eles tinham me ensinado repetidamente que meu valor para eles era condicional. Agora estavam descobrindo que minha generosidade também poderia ser. Guardei os papéis de volta no envelope com cuidado, sentindo todos os olhares sobre mim. Não era assim que eu tinha imaginado esse momento quando comecei a planejar meses atrás. Não era triunfo que eu sentia.
era uma mistura complexa de tristeza, determinação e, surpreendentemente, alívio. Como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido finalmente removido dos meus ombros. O peso de sempre tentar provar meu valor para pessoas que talvez nunca fossem capazes de enxergá-lo. Nunca pensei que veria meu pai daquele jeito. Ele sempre foi a figura de autoridade absoluta em nossa casa, o pilar inabalável, o juiz severo das nossas ações e escolhas. Vê-lo agora, sentado no sofá com as mãos cobrindo o rosto, murmurando repetidamente: "Fui um idiota. Fui um idiota." Era quase surreal. O homem que nunca admitia erros, que transformava suas falhas em lições para os outros, que mantinha seu orgulho como uma armadura impenetrável, parecia ter desmoronado completamente. Seus ombros largos, que sempre pareciam carregar o mundo sem esforço, agora tremiam levemente. Por um momento, senti uma estranha inversão de papéis, como se eu fosse a adulta e ele, a criança vulnerável. Parte de mim queria ir até ele, colocar a mão em seu ombro, dizer que tudo ficaria bem. A mesma parte que sempre buscou sua aprovação, seu amor, seu reconhecimento, mas outra parte, a parte que tinha passado anos sendo diminuída, julgada, comparada desfavoravelmente aos meus irmãos, manteve-me onde estava. Não por crueldade, mas por necessidade. Por sobrevivência emocional. Este momento não era sobre confortar meu pai. Era sobre, finalmente, confrontar a verdade da nossa relação. O orgulho dele, que sempre foi uma muralha entre nós, finalmente, havia caído. Mas não era bonito de ver. Era triste, desconfortável, quase constrangedor. Como ver um tirano desmontando, perdendo seu poder e não sabendo como existir sem ele. Ele ergueu o rosto depois de alguns minutos, seus olhos vermelhos encontrando os meus. "Filha", ele começou, sua voz rouca. "Eu sempre achei. Sempre pensei que estava fazendo o melhor para você. Sendo duro porque o mundo lá fora é duro. Criticando porque queria que você fosse forte." Ele fez uma pausa, procurando palavras que nunca tinha precisado usar antes. "Nunca pensei que você se sentia assim, que via as coisas dessa forma." Era uma admissão surpreendente, vinda dele. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas para um homem que nunca tinha admitido estar errado em nada, era um começo. Ainda assim, suas palavras revelavam o problema central. Ele nunca tinha realmente me visto. Nunca tinha considerado como eu me sentia, como suas palavras e ações me afetavam. Tinha imposto sua visão do que eu deveria ser, sem nunca perguntar quem eu realmente era. E agora, confrontado com a realidade do dano que tinha causado, parecia genuinamente chocado. Como se nunca tivesse ocorrido a ele que suas lições pudessem ter me machucado mais do que me fortalecido. Fui até a porta com passos calmos, embora por dentro eu estivesse fervendo de emoções contraditórias. Precisava sair dali, respirar, processar tudo o que tinha acontecido. A casa que antes parecia tão imponente, o cenário de tantas memórias, a maioria delas dolorosas para mim, agora parecia sufocante. Rafael, meu irmão mais velho, veio atrás de mim tentando me segurar pelo braço. "Espera, por favor. Não precisa ser assim. Eles erraram, mas..." Puxei meu braço com firmeza, interrompendo-o. "Eles sempre erram, Rafael. E sempre tem alguém tentando fazer eu perdoar antes mesmo deles sentirem o que fizeram." Olhei nos olhos dele, vendo uma mistura de culpa e confusão. Ele também tinha seu papel nessa dinâmica familiar, embora talvez nunca tivesse percebido. Mesmo sendo o mais velho, tinha rapidamente aprendido que era mais fácil se alinhar com a visão dos nossos pais do que questioná-la. Tinha aprendido a se distanciar de mim quando eu estava na mira das críticas, para não ser atingido por associação. Não o culpava totalmente. Éramos todos produtos do mesmo ambiente familiar disfuncional, mas também não podia deixar que ele me impedisse de fazer o que precisava fazer naquele momento. Abri a porta e olhei uma última vez para dentro. Minha mãe me observava da sala como se tivesse visto um fantasma. Não a filha que conhecia,
mas alguém completamente novo, alguém com força própria, alguém que ela não sabia como controlar ou manipular. Meu pai não levantou do sofá, ainda perdido em seu próprio colapso emocional. Meus outros irmãos estavam espalhados pela sala, paralisados, como atores que esqueceram suas deixas em uma peça que, de repente, saiu completamente do roteiro. Fechei a porta sem dizer uma palavra, sem um aceno, sem um até logo. O som da porta se fechando ecoou com uma finalidade que não planejei, mas que parecia apropriada. Pela primeira vez na vida, eu estava saindo nos meus próprios termos, não fugindo de críticas ou decepcionando expectativas, mas escolhendo conscientemente me afastar. O ar fresco da tarde me atingiu como uma onda de clareza. Respirei fundo, enquanto caminhava até meu carro, sentindo cada passo como uma pequena libertação. O silêncio ao meu redor não era mais opressivo ou acusatório. Era meu aliado, meu escudo. Por anos, tinha me sentido invisível naquela família. Minhas palavras ignoradas, meus sentimentos desconsiderados. Agora, ironicamente, meu silêncio falava mais alto do que qualquer grito, qualquer explicação, qualquer súplica. Liguei o carro e parti sem olhar para trás, deixando para trás não apenas a casa dos meus pais, mas também, de alguma forma, o peso de tentar eternamente provar meu valor para pessoas que talvez nunca fossem capazes de reconhecê-lo plenamente. No caminho de volta para casa, meu celular não parava de vibrar. Estava no console entre os bancos do carro, e cada vibração parecia mais urgente que a anterior, como um coração acelerado em pânico. Não olhei. Mantive os olhos na estrada, as mãos firmes no volante, tentando me concentrar no trânsito, e não na tempestade emocional que rugia dentro de mim. Sentia uma mistura estranha de poder e vulnerabilidade. Durante toda a minha vida adulta, tinha sido a filha que sempre atendia quando chamavam, que respondia imediatamente a qualquer mensagem da família, ansiosa por mostrar disponibilidade, utilidade, valor. Agora, cada vibração ignorada era uma pequena declaração de independência. Quando finalmente cheguei a um sinal vermelho, não resisti e olhei rapidamente para a tela. O grupo da família estava explodindo de notificações. Consegui ver apenas alguns fragmentos. Minha mãe mandando um "Por favor, volta aqui. Vamos conversar", seguido de vários outros pedidos. Meu pai tinha enviado um áudio de 42 segundos. Não consegui e nem quis ouvir no momento. Havia também mensagens privadas chegando. "A gente te ama, filha." Não era isso que a gente quis dizer. "Essa casa é o nosso lar, por favor." Meu irmão Rafael, sempre o mais sensível dos 4, tinha mandado uma única frase que me fez engolir em seco. "Eles estão em choque. Nunca vi os dois assim." Coloquei o celular em modo silencioso e o joguei na bolsa. As ruas passavam como um borrão enquanto eu dirigia automaticamente, minha mente a quilômetros de distância. Era estranho perceber como os papéis podiam se inverter tão rapidamente. Por anos, tinha sido eu implorando por migalhas de atenção, por reconhecimento, por um lugar legítimo na família. Agora, eram eles que imploravam, que buscavam desesperadamente minha resposta, meu perdão, minha presença. Não era a vingança que eu buscava, pelo menos não conscientemente. Não queria vê-lo sofrer, mas havia uma parte inegável de mim que se sentia finalmente vista, finalmente ouvida, mesmo que através do choque e do medo deles. Uma parte que se perguntava: por que foi preciso algo tão extremo? Por que não puderam me valorizar antes, quando tudo o que eu queria era seu amor e aceitação? Por que foi preciso um gesto grandioso, uma demonstração material de valor, para que finalmente prestassem atenção em mim? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, e eu não estava certa se queria ouvir as respostas deles de qualquer forma. Talvez algumas feridas fossem profundas demais para serem explicadas, alguns padrões arraigados demais para serem desfeitos com palavras. Entrei em meu apartamento e fechei a porta, sentindo o silêncio familiar me envolver. Não era um lugar.
grande ou luxuoso. Na verdade, meus pais sempre o descreviam com termos como apertado ou temporário, como se fosse apenas um estágio até eu crescer e ter uma casa de verdade como meus irmãos. Mas era meu. Cada objeto, cada móvel, cada decisão de decoração tinha sido minha escolha. Não havia críticas aqui, nem comparações constantes, nem a sensação sufocante de nunca ser suficiente. Tirei o contrato da mochila e o coloquei sobre a mesa da cozinha, ao lado do vaso de suculentas que tinha comprado no mês passado para trazer um pouco de vida ao ambiente. O papel parecia estranhamente mais pesado do que antes, carregado não apenas com implicações financeiras, mas com todo o peso das expectativas, mágoas e potenciais reconciliações. Eu podia ir ao cartório amanhã e cancelar tudo, rasgar aquele cheque que representava anos de economias e sacrifícios. Ou não. Podia fingir que nada aconteceu, voltar para o padrão familiar de sempre, onde eu engolia minha dor para manter a paz. Ou não. Podia assinar os papéis, fazer a doação e depois me afastar completamente, cortando os laços com uma família que nunca realmente me viu. Ou não. As possibilidades se estendiam à minha frente como caminhos em uma floresta densa. E pela primeira vez, eu realmente sentia que a escolha era minha. Naquele momento, sentada sozinha em meu pequeno apartamento, com o contrato à minha frente, entendi. O valor da casa não era o que estava em jogo. Era o meu valor. O valor que eu atribuía a mim mesma. O quanto eu estava disposta a sacrificar por aprovação. O quanto ainda me importava com o julgamento deles. Por anos, tinha medido meu valor pelos olhos dos meus pais e irmãos, sempre me encontrando em falta. Agora, era como se algo fundamental tivesse mudado dentro de mim. Uma mudança sísmica na forma como eu me via, na forma como via minha família, na forma como via meu lugar no mundo. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, eu era a dona da história. Eu tinha o poder. Não apenas o poder financeiro de salvar ou não a casa deles, mas o poder mais essencial de definir meu próprio valor, de estabelecer meus próprios termos, de decidir como queria ser tratada. E isso era estranho, quase desconfortável, como se eu tivesse desaprendido a respirar com liberdade e agora precisasse reaprender, um fôlego de cada vez. Meu celular continuava piscando silenciosamente na bolsa, provavelmente com mais mensagens desesperadas, mas pela primeira vez, não senti aquela compulsão familiar de atender imediatamente, de apaziguar, de resolver, de colocar as necessidades emocionais deles acima das minhas. Em vez disso, fui até a geladeira, peguei uma garrafa de água e voltei para olhar o contrato novamente. Amanhã seria outro dia. E qualquer que fosse minha decisão, seria realmente minha. Sentei no sofá, o celular agora em modo avião, o contrato ainda sobre a mesa como um lembrete tangível de tudo o que tinha acontecido naquele dia. Antes de desligar as notificações, tinha visto mais algumas mensagens chegando. Minha mãe continuava mandando textos, agora com emojis chorando, em uma demonstração de emoção digital que parecia estranhamente inadequada para a situação. Meu pai tinha ligado 3 vezes seguidas. Não atendi. Não por crueldade ou vingança, mas porque simplesmente não tinha nada a dizer no momento. Porque precisava desse tempo comigo mesma, com meus pensamentos, com minhas emoções que ainda pareciam cruas demais para serem articuladas em palavras. Pela primeira vez, eu senti que o silêncio dizia mais do que qualquer grito, qualquer discussão, qualquer explicação. Por anos, tinha sido a pessoa que tentava preencher os vazios nas conversas familiares, que se explicava excessivamente, que buscava palavras para expressar sentimentos que nunca eram realmente ouvidos de qualquer forma. Agora, o silêncio parecia não apenas adequado, mas poderoso. Um espaço que eu estava criando conscientemente, não um vazio que me era imposto. Eles sempre esperaram que eu fosse a filha que cede, que volta atrás, que faz as pazes antes do outro lado reconhecer o erro. A que engole o orgulho, a que perdoa sem receber pedidos de desculpas genuínos, a que se adapta às expectativas sem questionar.
Era um papel que eu tinha representado por tanto tempo que tinha quase esquecido que era uma escolha, não uma obrigação. Mas hoje, o presente era outro. Eles que se escutem. Eles que se perguntem. Eles que fiquem no vazio. As palavras se formaram na minha mente com uma clareza surpreendente. Não era sobre punição. Era sobre responsabilidade. A responsabilidade deles por suas próprias ações, por suas próprias palavras, pelo ambiente familiar que tinham criado. Por uma vez, não seria eu a carregar o peso de manter a família funcionando, de garantir que todos estivessem confortáveis às custas do meu próprio conforto. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, para os livros empilhados no canto que nunca tive tempo de organizar em uma estante, para as plantas que tentava manter vivas apesar da minha agenda caótica, para as fotos nas paredes. Nenhuma delas, com minha família, percebi agora. Apenas amigos, lugares que visitei, momentos que me trouxeram alegria. Talvez essa fosse a verdadeira revelação daquele dia. Eu tinha construído uma vida para mim, separada deles. Uma vida com valor próprio que não dependia da aprovação deles. Eu só queria dormir em paz. Amanhã, decidiria o que fazer com a casa. Mas hoje, eu me escolhia. Pela primeira vez, sem culpa, sem dúvidas, sem aquela voz persistente dentro da minha cabeça, questionando se eu era suficiente. Hoje, eu era mais do que suficiente. Eu era completa.